Olá, boa tarde e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Este programa é transmitido no canal 49 todos os domingos, às 7 horas da tarde, e é repetido às terças-feiras, às 10 horas da noite. Bem-vindos! Eu sou o Diácono João Sousa, de Hanford, e estou hoje fazendo o programa juntamente com José e Ricardina Gomes, de Hanford. Boa tarde, como é que vocês estão? Estão bem? Estamos bem, graças a Deus. Sim, senhor. Estamos no primeiro domingo de maio, 4 de maio. O domingo que vem já é o domingo das mães. Terceiro domingo da Páscoa. Terceiro domingo da Páscoa. O telethon foi domingo passado. Thank you. Obrigado a vocês pela vossa ajuda económica no telethon domingo passado, para ajudar o programa, para ver se conseguimos manter a programação em português no canal 49. Também vos lembro que não é tarde demais, se vocês domingo passado tiveram uma festa ou não estavam aí, não viram o programa e hoje podem dizer, mal empregado que a gente não deu nada. Pois, ainda podem dar. Todo ano. Todo ano. Todo o ano podem dar. Todo ano. Todo ano se pode dar. Também gostaríamos de lembrar que as pessoas podem ver este programa na internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Vocês podem ir ao seu computador e pôr lá knxt.tv e tocar no botão que diz YouTube e assim ver este programa. Não precisam estar aqui neste momento, não tem que ser só nesta hora que se vê o programa. Se vocês querem até ver o programa domingo que vem, ele já está na internet, já está lá marcado, etc. Bem, hoje então é o terceiro domingo da Páscoa. E temos uma leitura dos Atos dos Apóstolos, ainda a primeira leitura, que é um bocadinho comprida. José, tu vais ter fogo bastante para levar isso ao fim? Vou. Vamos ouvir. A minha idade já está avançada, mas eu ainda tenho fogo, então. Sim, senhor. Agora não dá para jogar, então, futebol. Não? Isto então não dá. Oh, caramba. Eu estava a pensar em jogar um jogo contigo agora em pouco tempo. Não, dessa coisa não. Nem com muletas. Bem, então, a leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: Homens da Judeia e vós todos que habitais em Jerusalém, compreendei o que está a acontecer e ouvi as minhas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou no meio de vós por seu intermédio. Como sabeis, depois de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós deste-lhe a morte, cravando-o na cruz pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou-o, livrando-o dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sobre o seu domínio. Diz David a seu respeito: O Senhor está sempre na minha presença, com Ele a meu lado não vacilarei. Por isso meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, a alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas como era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Jesus Cristo, dizendo que ele não o abandonou na mansão dos mortos, nem a sua carne o que conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo que ele derramou, como vedes e ouvis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem. Então o José teve fogo.
Mas a gente vai dar um descanso agora. Eu achava que Porque era vais bom. cantar o Salmo Responsorial. Então, Ricardina, aqui é uma leitura comprida. É verdade. Nós vemos o primeiro Papa Eu estou a ver fazer aqui, uma homilia. O que estou é a que ele ver diz? aqui dos dois lados o Pedro. Primeiro, medroso, a dizer que não conhecia Jesus, apesar de já andar há 3 anos com ele e já saber muita doutrina, mas o medo. E aqui, depois dele ressuscitar, já sem medo nenhum, mesmo que o matassem, ele já não tinha medo, porque ele estava cheio do Espírito Santo. A falar aqui como um profeta, como uma pessoa de muito conhecimento, Yeah. e que não era, mas o que faz o Espírito Santo de Yeah. Deus nas pessoas. Depois do Espírito Santo, ele já Depois era do pessoa Espírito de muito Santo. conhecimento. Que o Sim, Espírito Santo o Espírito iluminou, Santo iluminou, e yeah. a gente vê que ele conseguia ler dentro do Antigo Testamento as coisas que se estavam a aplicar naquele tempo. Ele foi buscar o profeta David. E É um leu aqui salmo de David? salmo. Yeah. Onde é que está esse salmo? Onde é que está? Está aqui. Diz, Ah. diz. Qual é a Ah. parte aí? Diz David a seu respeito: o Senhor está sempre na minha presença, com ele a meu lado não vacilarei. Sim, senhor. Portanto, São Pedro cita um salmo do Antigo Testamento para mostrar que aquilo se aplicava a Jesus e a dizer que Jesus ia ressuscitar, que não abandonaria o seu corpo na mansão dos mortos. Querendo dizer que Jesus, o corpo de Jesus não ia ser corrompido, Pois. não ia ser dissolvido pela terra. Não é? E São Pedro descortinou essas coisas no Antigo Testamento. A gente ainda hoje faz isto. O Antigo Testamento e o Novo Testamento continuam cheios de ligação com a nossa vida de hoje. Não é? E a gente pode fazer ligação do Antigo Testamento com o Novo e pode fazer dos dois com o dia de hoje, com as coisas que se passam. Domingo passado, a gente ouviu falar da canonização de 2 papas que disseram grandes coisas, que foram grandes líderes dentro da Igreja. E hoje temos aqui o exemplo do primeiro Papa, que também exerceu uma grande liderança nos primeiros tempos do cristianismo. E naquele tempo não era fácil, porque todos andavam atrás de matar os apóstolos. E eles tinha acabado de vir a ressurreição, e eles andavam ainda escondidos, não é? Tanto é que Nosso Senhor apareceu 2 domingos atrás nas leituras, que eles estavam na casa de... Estavam fechados. É na casa de Tomé. Não, era uma outra casa. Era onde tiveram a última ceia, Não. no cenáculo. Onde eles estiveram. Estavam lá com as portas trancadas. E ele apareceu no meio deles, não é? Mas aqui ele já está falando abertamente e muita gente já está aderindo ao grupo deles. O grupo cada vez crescia mais. Crescia mais, é. Muito bem. Ô José, já tens fogo bastante para cantar o salmo? Olha, vamos lá ver. Vamos a isso. O João ajuda. Oh, yeah. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Digo ao Senhor, vós sois o meu Deus. Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, está nas vossas mãos o meu destino. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Bendigo o Senhor por me ter aconselhado, até de noite me inspira interiormente. O Senhor está sempre na minha presença, com Ele a meu lado não vacilarei. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Por isso meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso fiel conhecer a corrupção. Mostrai-me, Senhor,
o caminho da vida. Muito bem. Então, aquele salmo que o São São Pedro é. estava a citar é É o este salmo aqui. responsorial da Muito missa de hoje. Salmo 15 nas Bíblias portuguesas, 16 nas Bíblias americanas. Ok, aqui nesta primeira leitura, uma das coisas que notamos é, de novo, São Pedro insistir na ressurreição. A pregação dos primeiros discípulos era muito baseada na ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. E não quer dizer que não seja hoje também. É muito importante. Mas ali, logo nos começos, era importante estabelecer de que este Jesus que havia pregado por toda a parte, lá da Terra Santa, e que depois tinha sido crucificado, ressuscitou. Se isso não é verdade, o resto não importa. O resto tudo é mentira. Se a ressurreição não é verdade. Depois, mais tarde, 5 anos depois, São Paulo converteu-se e fez uma reflexão muito profunda sobre o valor da cruz. E então, a pregação de São Paulo já era mais baseada no valor da cruz e da redenção por intermédio da cruz. Os primeiros apóstolos, os da primeira hora, pouco falavam da cruz. Era um instrumento de ignomínia que só os escravos é que eram crucificados. E, portanto, o seu mestre ter morrido da maneira como morriam os escravos, os discípulos precisavam de uma reflexão mais profunda para poderem entender e falar assim abertamente. E também, o que interessava naquela hora era a credibilidade da ressurreição. A ressurreição. Porque se era verdade que este Jesus tinha ressuscitado, então todo o resto era verdade. E era preciso estabelecer isso claramente. Este Jesus ressuscitou. E São Pedro diz abertamente nesta primeira leitura, e nós somos testemunhas disso. Ele não foi só porque alguém nos disse, ou as mulheres foram ao túmulo e disseram que o túmulo estava vazio. Não, nós somos testemunhas da ressurreição. E é caso para dizer que nós hoje também é que somos, no mundo de hoje em dia, as testemunhas da ressurreição de Cristo. Não há outros. Se nós não o fizermos, Jesus Cristo não tem. Quem pregou em todo o mundo que Ele ressuscitou. E naquele tempo tínhamos os evangelistas, que então São João, o evangelista, passou por isso também, no Creto, né? São João, que era o seu São todos os apóstolos. seu discípulo muito amado. Ele foi ao túmulo e viu vazio. E todos naquele tempo aceitavam, pelos documentos passados, depois de 70 ou 80 anos, que era verdade, naqueles documentos, porque Nosso Senhor não fundou uma igreja para que depois de 70, ou conforme a idade de cada um morreu, os 12 apóstolos, para acabar. Alguma coisa tinha que deixar escrita para continuar a obra de Deus, a obra de Jesus Cristo. Portanto, é de acreditar. E muita gente que às vezes até a nossa fé, às vezes esmorece, fica mais fraca, mais tarde começa a pensar nisso e dá-lhe uma força muito grande para tornar a acreditar no que está escrito. Muito bem, caros amigos, estivemos a falar sobre a primeira leitura, uma das primeiras homilias do primeiro Papa, São Pedro, e falando muito sobre a ressurreição de Jesus. Na segunda parte do programa, nós vamos ler o Evangelho, onde vemos que 2 dos discípulos de Jesus não acreditaram na ressurreição logo no começo. E Jesus teve que ir pescá-los de novo, que é os discípulos de Emaús. Nós vamos ter um intervalo de 1 minuto, a gente volta, então até já. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Caros amigos, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Na primeira parte do programa ouvimos São Pedro a pregar e a falar sobre a ressurreição.
Agora, na segunda parte, vamos ouvir a história dos 2 discípulos desanimados que se foram embora para casa. Iam para uma povoação chamada Emaús. Vamos ouvir então a narração do Evangelho de São Lucas. 2 dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam com um ar triste. E um deles, chamado Cleofas, respondeu: tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias. E ele perguntou: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser crucificado, para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel. Mas afinal, é já o 3º dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinha aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não ouviram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhe em todas as Escrituras o que lhe dizia respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir para diante, mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: ficai conosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu e entregou-lhe. Nesse momento, abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no. Mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um ao outro: não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: na verdade o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tal alegria para eles, e não saber que era Jesus que estava com eles ali. Mas no começo eles não reconheceram. Não. Foi preciso irem à missa primeiro. A missa? Essa não foi a primeira missa, né? A primeira missa foi quando foi a a última entrega. ceia. Não, Uma esta ceia. não foi a primeira missa, mas foi preciso eles irem à missa para reconhecerem Jesus. Foi Sim, na a fração partir do pão. é que eles abriram os olhos. E penso que também muitos de nós que falamos mal da igreja e que falamos mal de Deus e que não acreditamos, também o que nos falta é uma boa confissão, ir à missa, tomar o Senhor na Eucaristia, e depois também os nossos olhos vão se abrir, as escamas dos nossos olhos vão cair e a gente vai ver mais claramente que Jesus continua presente no meio de nós, não é? Não tenho Eu queria falar também, não sei quantos Aproveita. minutos tens,
no retiro que tu deste, eu queria dizer que gostamos muito do retiro que João nos deu, aqui no segundo domingo da Quaresma, parece-me. Foi muito bom. E ele deu as ferramentas todas que a gente precisa para ser santos. Só precisamos saber trabalhar com elas e aproveitar o tempo para trabalhar com elas. Vocês já começaram? E eu já comecei algumas, mas não todas, porque ainda não sei trabalhar com todas. Mas o que eu queria dizer é que não há falta de processos para ser santos. O que precisa é abrir os olhos, precisa ter vontade, precisa aceitar a vontade de Deus para continuar. Sim, senhor. Muito bem. Então, estes discípulos, logo no começo, perderam a sua fé. É interessante que eles andaram com Jesus bastante tempo, ouviram e aprenderam muitas coisas, e depois, logo, o primeiro teste, a fé vai-se embora. E foi preciso, Jesus estar presente no meio, ele foi buscá-los. Ele viu que eles iam para casa desanimados e ele podia se ofender, Jesus podia dizer, assim, andei com eles 3 anos e logo no começo eles deixam de acreditar em mim que se vão para casa, eu hei de agarrar outros. Mas não, o Senhor foi buscá-los. E Ele faz o mesmo connosco. A gente já viu tanto. E às vezes, sem mais nem menos, a gente começa a se esquecer do Senhor. E não é só neste caso, por exemplo, sentir a alegria de ter fé e para levar essa fé aos outros. Né? A alegria de ter fé e levar essa fé aos outros. Porque naquele tempo eu noto que aqueles dos discípulos de Emaús já eram apóstolos dos outros, não é? Discípulos Discípulos de Jesus. Ainda era de Jesus. Isto foi no dia da ressurreição. Ainda era de Jesus. Isto era o domingo de Páscoa. Era de Jesus. É porque muitas das vezes a nossa fé é tão fraquinha que fica só aqui. Mas viste, depois que eles partiram um pão com Jesus, como é que eles voltaram outra vez, aquelas 2 léguas, para anunciar que também acreditavam? Foram na hora. Eles estavam já a ficar cansados e chegaram a casa e foram comer e talvez iam-se deitar. Mas assim que se aperceberam que aquilo era Jesus, voltaram para Jerusalém mesmo de noite, chegaram lá já tarde, todos alegres, querendo dizer a todos, olha, vimos o Senhor. Quando chegaram lá, os outros disseram, a gente também já ouviu. Também ouviu. Quer dizer, é a fé, aquela fé viva, que é interessante. A gente nota muitas vezes, não sabemos que cada um tem a sua fé, mas há dias, quando estávamos no nosso coro a treinar o cântico, na prática, a gente viu uma rapariga nova com 2 crianças, a maneira que eles foram de joelhos da entrada da porta até ao altar e voltaram e acendendo umas velas. Cada um tem a sua fé, mas sua maneira de expressar. Mas achei aquilo muito interessante, não é? Outra coisa que tem aqui nesta passagem do Evangelho é o valor da palavra de Deus. A gente fixa-se ou reconhece mais rapidamente o que aconteceu ao partir do pão, que eles abriram os olhos. Mas, tão importante também, é uma outra passagem aqui que diz que Jesus, quando os viu que não acreditavam, explicou-lhe em todas as Escrituras o que lhe dizia respeito. Para eles, ensinou-os a ler as Escrituras. É uma outra maneira de dizer isto. Jesus ensinou aqueles 2 que já se iam embora desiludidos a ler as Escrituras e a encontrá-lo presente nas Escrituras. Quando Jesus lhes abriu os olhos e eles estavam para voltar para Jerusalém, eu gosto muito da frase que eles disseram: não ardia cá dentro o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. A gente às vezes não sabe ler as Escrituras de maneira que elas também façam o mesmo. Nos arder cá dentro do coração o entusiasmo e a alegria de conhecer o Senhor. E por isso é que no retiro eu ensinei aquele método da Lectio Divina, para que a gente possa reconhecer Jesus nas Escrituras também. A missa dá-nos a versão completa daquilo que Jesus fez aqui hoje. Ele ensinou as Escrituras
E depois deu-lhes a comer o pão, a Eucaristia. A palavra de Deus e a Eucaristia. Nunca é demais repetir isto. A palavra de Deus e a Eucaristia. É a missa. A missa é isso. A primeira metade da missa é a palavra de Deus, a segunda metade da missa é a Escritura. O Papa Bento XVI diz que a palavra de Deus e a Escritura são as duas asas que nos fazem subir rapidamente no caminho da santidade. Fazem-nos voar alto. As Escrituras e a Eucaristia. E nós temos que aprender a ler as Escrituras de maneira que também nos faça arder o nosso coração cá dentro. Então, como tu explicavas há tempos atrás no retiro, então a palavra é o verbo, não é? O verbo é a palavra em latim que em português se traduz por palavra. Verbo quer dizer palavra. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Do Pai do céu. O Pai do céu pronunciou uma palavra ao mundo e essa palavra é uma pessoa, é Jesus Cristo. E ele veio para nos redimir, para nos salvar e para nos dar a abundância da vida de Deus. Nós, hoje, temos a vida de Deus em nós. Se somos batizados, se estamos na graça de Deus, temos a vida de Deus em nós. A outra palavra que a gente usa é a graça. O que é a graça? A graça de Deus. A graça é a participação, a nossa participação na vida divina, que já jorra em nós, ainda aqui, neste mundo. E por isso é que a gente diz que estamos na graça de Deus, estamos cheios de graça que o Senhor nos dá. Estamos a participar na vida divina. Mas quando pecamos, Isso perdemos a graça. Apagamos tudo isso. É como um quadro que a gente está a escrever, o pecado apaga tudo então o que lá está. Então a gente estamos sempre apagando a graça, porque temos Yes, sempre a a pecar. gente perde a graça de Deus. Bem, caros amigos, já se acabou o tempo. Estas leituras do tempo da Páscoa são tão ricas que a gente podia falar aqui muito mais tempo. Se vocês puderem, tirem o boletim do Ano da Fé, que eu publico todas as semanas. Lá tem as leituras e assim vocês podem ler e reler estas leituras que são tão ricas. Então, estamos no terceiro domingo da Páscoa. Feliz Páscoa ainda. Obrigado pela vossa atenção. Boa noite e adeus.